Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta e hoje eu trago um assunto que é sensacional. Um assunto primordial para que vocês conheçam os critérios que vão ser utilizados na avaliação em cima da redação de vocês. Bom, vamos começar então. Olha só nessa tela como é que ela está bonita. Deu um trabalho para fazer isso, mas veja bem, aqui estão 5 critérios que são utilizados na avaliação, na correção da redação de vocês. Vamos falar passo a passo, um por um, sobre os pormenores, tudo que possa envolver o direcionamento para uma excelente redação. Vamos lá? Antes, eu quero mostrar o livrinho que vai servir de base para o tema da redação da UERJ deste ano. Olha ele aqui. Tá dando para ver? Bonito, né? Então, esse livrinho aqui, ele tem tanta coisa importante aqui dentro. Não só a história, mas eu estou falando também de vários críticos, né, que fizeram uma análise sobre a obra, né, várias capas de várias edições em vários países, desde o lançamento da primeira edição. Então, é sobre este livro que a redação de vocês vai acabar tendo que tratar, de uma forma ou de outra. A abordagem do tema vai ser em cima de algo que vai ser tirado desse livro pela UERJ. Portanto, nós temos várias possibilidades. É claro que algumas são mais, digamos, mais relevantes, chamam mais atenção. Inclusive lá no grupo do WhatsApp, lá no grupo do Telegram que eu tenho, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo novamente o link para vocês, para poderem entrar nesses 2 grupos. Vocês vão ter lá já uma primeira proposta de redação de um tema, de uma abordagem temática que eu consegui buscar nesse livro. Portanto, depois vocês dão uma clicada aí, vão lá no WhatsApp, vão lá no Telegram e dêem uma visitada. Vamos começar? Então, gente, olha só, os critérios são esses que estão aí na tela. Vamos para o primeiro deles, vamos ver qual é. Olha só que bonito, ó. Os critérios. E aí os avaliadores, os corretores, como eu, por exemplo, fui durante 10 anos, eles vão olhar a sua redação e vão perceber se ela tem, né, todos os requisitos que estão aí, os 5 critérios, se contempla, se a sua redação contempla tudo isso de uma forma perfeita, digamos assim. É claro que nós estamos falando de uma redação perfeita. O primeiro deles é a adequação ao tema. O segundo, tipo de texto, nós vamos falar um por um já. O terceiro, desenvolvimento da argumentação. O quarto, a estrutura do período e a coesão. E por último, a modalidade. Então, essa é a folha que a UERJ disponibiliza quando ela trata dos critérios de correção da redação de lá. Portanto, vamos ao primeiro? Vamos lá. Adequação ao tema. O que vem a ser adequação ao tema? Bom, é claro que se você tem uma proposta, um tema que foi retirado daquele livro de 1984, você não pode fugir desse tema de forma nenhuma. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: eu compreendo o tema? Né? O que eu posso depreender desse tema e na abordagem que eu vou fazer sobre isso? Como é que eu vou garantir que a minha abordagem vai ser exatamente dentro dessa temática? Mesmo porque, se eu fugir do tema, a minha redação vai ser zerada, anulada. E outra coisa, não é só a questão de fugir ao tema, não. Se você tangenciar o tema, caramba, se você tangenciar o tema, pode ter certeza de que a sua redação não vai garantir nota máxima de jeito maneira. Sabe por quê? Primeiramente, porque se você tangenciar, o que é tangenciar? É você falar alguma coisa sobre o tema, mas não ir direto ao assunto, né? Você dá um tratamento tipo paralelo, ou seja, você não vai ao foco, ao cerne da questão. Portanto, se você tangenciar o tema, você corre um sério risco de perder ponto na adequação ao tema, e não só nela, você também vai perder ponto lá na argumentação, porque, obviamente, a argumentação vai tratar de um tema, né, desse tema. Se você está argumentando de algo que não está direcionado, centralizado a esse tema, você também vai perder lá na argumentação. Perfeito? Bom, então eu tenho que compreender o tema. Depois,
Em qual contexto, imagina que eu tô pensando sobre o tema, em qual contexto esse tema se encaixa? Né? O meu ponto de vista está adequado? Eu estou abordando de uma forma coerente essa temática? E a minha defesa de tese, a minha tese, ela está boa? Né? Ela está coerente realmente com o tema? Isso tudo eu expliquei lá em Planejamento de Redação, foi um vídeo que eu fiz na semana passada, quando se pensa na redação como um todo e nas partes que ela tem, ou seja, em toda a redação como um conjunto. Então, nós falamos sobre o planejamento, no brainstorming, como fazer esse brainstorming, nós pensamos nos argumentos, pensamos na tese e nos desdobramentos desse argumento. Se lembram? Se você não viu, acessa, está aí na playlist, você pode ter certeza de que é imperdível também aquele vídeo. Bom, voltando aqui, além da minha tese, que tem que ser coerente, claro, os meus argumentos também demonstram autoria. Aí vem a grande questão, o grande X da UERJ, a questão da autoria. Gente, eu tenho que pegar aqui um texto do professor Gustavo Bernardo, que é fantástico. Eu sugiro que vocês entrem na página da UERJ e leiam esse texto. Né? É o texto Para Pensar Melhor a Redação da UERJ. Está lá na página da UERJ, é só vocês baixarem, imprimirem, enfim. Mas não deixe de ler porque é fantástico. Aqui tem coisas que normalmente os alunos, os candidatos, eles não têm ideia de como proceder na hora de fazer a redação. E o professor Gustavo Bernardo, ele dá muitas dicas muito legais, inclusive uma delas, daqui a pouco eu vou comentar, vocês vão ficar assim de cabelo em pé, tá? Bom, autoria. Ora, você tem que demonstrar autoria, ou seja, fugir do senso comum, você tem que trazer as suas reflexões, afinal de contas é o seu ponto de vista, você está defendendo o seu ponto de vista, são as suas reflexões acerca de um tema que tem uma relação concreta com a realidade. De alguma maneira, a ficção 1984, ela vai te dar base para você fazer conexões, analogias com o mundo real, o mundo concreto em que vivemos. Então, essas reflexões é que são chamadas nesse momento para que você possa demonstrar sua autoria, ou seja, é o teu pensamento, tá? Não tem nada a ver com aquela coisa de acordo com fulano de tal, né? Ou seja, aquela coisa muito batida, né? Enfim, tenta parar um pouquinho de se apegar às coisas que são muito batidas, são muito trabalhadas e todo mundo fala a mesma coisa em redação. Isso é até cansativo para o corretor, né? Ver muitas redações iguaizinhas ou muito parecidas, ok? Beleza, vamos passar para o próximo tema então, a próxima modalidade que vai ser, vamos lá, o tipo de texto. O que vem a ser o tipo de texto na correção da UERJ? Bom, vocês obviamente sabem que o que se pede na UERJ é um texto dissertativo, argumentativo. Então, eu já vi muitas vezes, e não são poucas não, muitas vezes eu peguei, por exemplo, em época de correção, um texto predominantemente narrativo, e aí não rola, né? Claro que não rola, narração. Um texto predominantemente, não, um texto completamente em forma de poema. Então a pessoa, talvez, quando fez o poema, queria até ser diferente, mas essa diferença não dá certo. Não dá certo mesmo porque tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Ok? Belezinha, né? Então, cuidado, né? Como está escrito aí. Não é poema, não é conto, não é música, é um texto dissertativo argumentativo. E outra, aquilo que eu acabei de falar, fórmulas prontas, aquelas coisas que normalmente se ensinam em alguns cursinhos, né? Enfim, aquelas fórmulas prontas não cabem, não servem, porque é uma coisa batida, repetição, é como clichê mesmo. O clichê, você falar sempre a mesma coisa, o senso comum, ou ficar repetindo fórmulas, coisas pré-fabricadas e coisas que todo mundo usa. Não faça isso. Para o UERJ, por favor, não faça isso. Ok? Vamos para o outro critério. Muito bem. Se lembra que eu falei que aqui também você acaba perdendo ponto se você
tangenciar o tema? Então, lá na adequação ao tema e aqui no desenvolvimento da argumentação, se você tangenciar o tema, se você não tiver um projeto de texto claro, você corre um sério risco de tangenciar o tema. Então, lá no planejamento, você tem que prever, né, fazer esse projeto de texto, onde você vai colocar lá a sua proposição, a sua argumentação e a sua conclusão. Então, no projeto de texto, o corretor está muito ligado nisso. Né? Ele olha para a redação e percebe, percorrendo todas aquelas 30 linhas, ele percebe se existe um projeto de texto muito claro ali. E se não tiver uma clareza, se não tiver uma coisa com uma fluidez na leitura, com certeza tem algum problema. Então, por favor, não tangencia. Bom, o desenvolvimento da argumentação. Uma das coisas fundamentais nas suas reflexões é que os argumentos que você traga, os desdobramentos desses argumentos, eles tenham pertinência com o tema, isso é bem claro, mas uma coisa muito mais relevante também, além da pertinência, é a suficiência, ou seja, quantos argumentos, né, quantos são suficientes para resolver a minha argumentação, para eu mostrar realmente que as minhas reflexões estão suficientes, estão boas para que a pessoa que vai ler essa redação, ela consiga entender com bastante clareza. Então, pertinência, suficiência, eficácia dos argumentos, além, é claro, da coerência. Tem que ter coerência, porque, por exemplo, se você falar uma coisa, escrever uma coisa da redação e, de repente, do nada, você escrever algo que mostra exatamente o contrário, você acaba criando uma incoerência localizada ali. Além disso, além da incoerência localizada, o texto também, as coisas que você traz para o seu texto, tem que ter uma coerência com o mundo concreto. Né? Ou seja, as coisas que você escreve, os argumentos que você traz, os exemplos que você mostra, tem que ter uma relação direta com a verdade, com o mundo concreto. Senão, também vai dar problema na sua redação. E a articulação das ideias. Todas essas ideias que você traz para a sua redação, elas têm que ser bem articuladas. Né? Uma ideia bem concatenada com a outra, numa progressão. Né? Você não vai ficar simplesmente naquele embromation, naquela embromação, encheção de linguiça. Você tem que fazer com que a sua redação, as suas reflexões progridam. Né? Ou seja, tem que haver uma progressão do tema. Portanto, eu separei 5 coisinhas importantes aqui para tratar desse assunto especificamente. Primeiro, a construção da tese. Então, lá em planejamento, nós já vimos também sobre construção da tese. É claro que se a gente está falando que tem que ser pertinente, suficiente, eficaz, né, tudo isso envolvendo os argumentos, a tese ela também tem que ser muito pertinente. Né, ela tem que dar conta daquela temática. Tem que haver uma consistência argumentativa, é aquela coisa ali em cima, suficiência, eficácia, os argumentos eles têm que ser eficazes. Eu tenho, como corretor, eu posso até não concordar com o que você, com a sua opinião, mas eu não estou vendo ali, o meu julgamento ali na hora de corrigir não é a sua opinião. Eu vou julgar dentro desses 5 critérios como está a qualidade argumentativa do seu texto, como você desenvolve essa qualidade argumentativa. Portanto, isso de consistência argumentativa é muito importante porque envolve a seleção dos argumentos bons, aqueles argumentos eficazes, a mobilização dos dados que vão compor também essa estrutura. Portanto, são 5 coisas importantes. A mobilização dos dados seria a terceira, que eu acabei de falar, ou seja, os dados que você traz para compor a sua argumentação, o seu desdobramento, a relevância desses dados, porque não adianta você trazer um exemplo do seu bairro, uma coisa que aconteceu ali localizada. Né? Nós estamos falando de coisas que tem que ter uma relevância muito grande. Então, se vamos falar de algo que vem do livro 1984, você não vai trazer elementos para consubstanciar sua argumentação, coisas do seu bairro, coisas da sua casa, não. Então, tem que ter
relevância nos dados e tem que ter a progressão temática, né? Você não pode simplesmente falar a mesmíssima coisa, né, na redação inteira. Tanto é que você tem que trabalhar com 2 argumentos pelo menos, se a sua redação tiver 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, cada parágrafo, em tese, ele também tem que trabalhar somente uma ideia. É uma ideia que se lança, é um argumento que se lança e o desdobramento necessário desse argumento, com a citação, se for o caso, com exemplos, com dados estatísticos, enfim, tem que ser tudo em cada parágrafo. E cada parágrafo ele vai tratar de uma coisa que vai dar essa progressão temática ao seu texto. Deu para perceber? É uma coisa bastante simples, ok? Então vamos agora ao outro critério. Estrutura do período e coesão. Bom, não adianta você ter várias ideias e ligá-las de forma inadequada. Então, quando eu falo de coesão e de estrutura do período, os períodos que vão compor a sua redação, cada parágrafo, eles têm que estar bem estruturados, eles têm que ter um início, meio e fim. Senão a coisa se perde e você acaba não falando, não escrevendo o que você queria escrever. E pior de tudo, o uso de um elemento coesivo errado entre ideias no texto, no parágrafo, ou entre ideias entre os parágrafos, pode comprometer totalmente a sua redação e causar aí um prejuízo enorme para você. Portanto, a coesão é muito importante. Você tem que ter um acervo de componentes, de elementos linguísticos de coesão para que você possa escolher fazer a seleção certa e usar no lugar certo para as relações certas também. Eu já vi muitos casos de estruturas em que, de repente, uma conjunçãozinha comprometeu totalmente, né? Causou uma incoerência ali naquela relação entre as ideias. Então, a gente tem que se preocupar muito em ter um acervo bom de elementos de coesão, e isso vai ser tema de uma aula específica que eu vou fazer futuramente, entre aquelas 12 que eu já prometi para todos vocês. Mas só para lembrar, a coesão é o modo como as ideias são amarradas, está vendo ali? É o modo como as ideias são amarradas dentro de um texto. E aí, muita gente explica a coesão de diversas maneiras. Uns falam que a coesão é isso, é aquilo. A coesão, na verdade, ela começa por essas duas que estão aí. A coesão referencial e a coesão sequencial. Então, as ideias que você coloca no seu texto, todas aquelas ideias, você faz retomadas de elementos dentro do texto, retomadas de ideias, e você faz progressão também de ideias. Então, quando você faz retomada de ideia, você vai usar algum tipo de recurso coesivo referencial, que faz referência tanto para o que foi dito e também para o que ainda vai ser dito. Por isso tem a questão da anáfora e da catáfora. E tem a coesão sequencial. Ou seja, o texto ele tem uma sequência que pode ser de causalidade, pode ser de uma questão temporal. Então, há recursos coesivos também na nossa língua que te dão condições de fazer essas amarrações de forma perfeita e que o teu texto seja claro, né? A pessoa que vai ler não fique travada ali na hora que está tentando passar pelo seu texto. Então, há outras pessoas que também falam em coesão lexical e gramatical. Na verdade, essas duas e tantas outras que são ensinadas por aí, elas estão dentro, né, da ideia referencial e sequencial, porque você pode usar uma referencial com algum tipo de recurso de vocábulo, um vocábulo qualquer, e você pode usar recursos gramaticais também para dar a ideia da coesão sequencial. Enfim, na verdade, começa por aquelas duas primeiras ali. E depois são várias outras modalidades que estão na caixinha da referencial e da sequencial. Belezinha? Vamos continuar? Agora vamos para o último critério. Bom, o último critério é esse aí, modalidade.
E talvez, nesse critério, as pessoas tenham mais dificuldade, porque modalidade envolve todo o domínio da nossa língua e da variedade padrão. Ou seja, você, numa redação, você tem que escrever de acordo com o que preceitua a nossa norma culta, a norma padrão. Não pode haver marcas de oralidade na redação, não pode haver uma linguagem mais voltada para a informalidade. Na redação que você vai fazer uma dissertação argumentativa, perfeito? E, por regra, numa dissertação argumentativa, você tem que prezar a norma culta, você tem que prezar a língua padrão, a variedade padrão da língua. Mas para que você domine a norma padrão, a variedade padrão, você tem que treinar muito, estudar muito. Por exemplo, ontem ou anteontem eu recebi de uma aluna que está no grupo umas provas, supostamente provas feitas por candidatos da UERJ, e que também são supostamente provas com nota máxima. E aí eu dei uma olhada nessas redações e falei para ela, olha só, realmente está muito bem desenvolvida, a argumentação está perfeita, a questão dos recursos de coesão estão também muito bem colocados, uma seleção muito boa, mas aqui na questão da modalidade está pegando, né? Encontrei ali pelo menos 4 problemas de concordância verbal, encontrei problemas de informalidade, a linguagem informal ali no meio, encontrei problemas de paralelismo sintático, enfim, encontrei uma série de probleminhas que certamente tirariam nota dessa redação. Então, a modalidade, eu acho mesmo que é a parte, digamos, em que as pessoas mais pecam, porque são muitas regras mesmo, mas como é que a gente aprende? Como é que a gente consegue dominar mesmo a modalidade? É muito treinamento, é muita leitura, é escrever muito. Então, para você conseguir dominar, você tem que realmente meter a cara no livro, na gramática, né? E ter bons professores que também direcionem os livros, os exercícios de uma maneira bastante proficiente, ok? Então, cuidado, na modalidade não adianta você ter uma ótima argumentação, não adianta você ter um projeto de texto maravilhoso, perfeito. Se você quer receber realmente uma nota máxima, você tem que dominar a variedade padrão da língua. Como eu havia prometido, se lembra que eu falei que eu ia comentar sobre algo que ia deixar todo mundo de cabelo em pé? Então, esse é o momento. A UERJ é a única instituição que, quando você coloca o seu pensamento, a sua reflexão em primeira pessoa, e a primeira pessoa do singular, tá? Não tem problema nenhum. O próprio Gustavo Bernardo deixou bem claro que existe essa possibilidade lá naquele material que ele postou no site da UERJ. Então, ele até fala, se você é pedido a fazer uma reflexão, a dar a sua opinião, seu ponto de vista, é claro que tem que ser a sua opinião. Não é de terceiros, é a sua. Então, não tem problema nenhum usar a primeira pessoa. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, inscrevam-se aqui nesse canal, dê o joinha aí, dê o like. E semana que vem eu volto e trago uma nova temática que vai ser como fazer uma introdução, ou os tipos de introdução. Antes, porém, eu quero deixar um grande abraço aqui para duas alunas que têm mantido um diálogo frequente comigo pelo WhatsApp e me perguntando várias coisas. Ana Júlia, grande abraço, Ana Júlia. E Charliane, grande abraço para você. Olha, vocês estão de parabéns, tá? E um grande abraço a todos vocês e a todas vocês que estão aqui me assistindo. E espero vocês na próxima aula, na sexta-feira que vem. Além disso, não se esqueça, tá? Eu sei que vocês têm muitos coleguinhas aí que também são vestibulandos, estão nessa guerra, nessa briga diária para tentar entrar na universidade. Então, ó, conversa com essas pessoas, indiquem o canal para elas.
né? Dá lá uma força, faz essa corrente ficar cada vez mais forte. É assim que a gente vai para frente. E é assim que eu vou ver vocês todos entrando na faculdade. Todo mundo junto. Vai lá, dê uma força pra gente aí. Beijão.